Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Agora eu vou falar sobre o aspecto da salvação e te convido a fazer essa reflexão junto comigo. Bom, os aspectos da salvação, eles se dividem em algumas partes. Nós vamos falar algumas aqui, que serão 3, e para te dar um entendimento do que acontece quando nós aceitamos a Jesus e recebemos a salvação. Primeiro, justificação. Justificação eu coloquei aqui como um termo que é um termo jurídico, né, também usado, mas eu gostaria de explicar a você uma forma bem simples de se entender e bem prática, que é tornar uma pessoa de devedora para não devedora. Eu vou exemplificar isso como justificar o voto. Por exemplo, a pessoa que ela não vota, se ela não fazer nada, ela vai ficar em dívida com a justiça eleitoral. Por isso ela precisa justificar o voto para não ficar em dívida com a justiça eleitoral. Se ela ficar em dívida com a justiça eleitoral, ela vai ter algumas consequências. Entre elas, não vai poder prestar concurso, vai ter restrições em algumas coisas. Quando ela faz a justificação do seu voto, está resolvido. Não significa que ela votou, mas ela justificou. Não podemos justificar o nosso pecado diante de Deus por nós mesmos. Nós podemos justificar o nosso voto, mas nós não podemos justificar os nossos pecados. Por quê? Porque para justificar o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso que Jesus pagou um alto preço na cruz. Por isso que ele morreu no nosso lugar. Porque ele foi lá justificar o escrito de dívida que estava contra nós. Então ele fez isso por nós. Nós não podemos, por isso nós precisamos de Jesus. Glória a Deus. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então mostra claramente que a justificação aqui ele está falando que era o quê? O que nos acusava, o que nos fazia estar longe de Deus, que era o nosso pecado, ele pegou e levou na cruz, cravou lá na cruz, falando, tá pago, resolvido. Existe um versículo muito legal também, esse aqui que eu li foi Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tem um outro versículo muito legal, fala que sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Antes de explicar isso, justificados pela fé. Existem duas condições em relação à salvação, que é o que? Nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo. Cremos de coração, confessamos com a boca que somos salvos. Essa questão de arrependimento é muito importante, porque reconhecemos que o nosso pecado ele não é agradável diante de Deus e nós não gostamos dessa situação. Nós reconhecemos que falhamos diante de Deus e que não queremos mais isso para a nossa vida. Esse é um ponto. E o outro, acreditamos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Voltando aqui nesse versículo, ele fala, sendo, pois, justificados pela fé. Entendeu? Fé em Cristo. Temos paz com Deus. Essa paz, ela não é aquela paz que enche o coração, que sentimos a paz. A Bíblia fala sobre 2 tipos de paz. Paz de Deus e paz com Deus. A paz de Deus é essa realmente que nós sentimos muito gostoso, essa paz de Deus. Mas a paz com Deus significa que nós não estamos mais brigados com Deus. Nós não estamos mais longe de Deus. Nós estamos mais em guerra. Não estamos mais em guerra contra Deus. Nós somos amigos de Deus agora. Temos paz com Deus, então nós somos justificados, nós recebemos essa comunhão com Deus por Cristo Jesus. Então isso é justificação. É saber que antes tinha algo que nos acusava, tinha algo que nos condenava e agora não nos condena mais. O que nos condenava? Nosso pecado. Já não condena mais por quê? Pagamos nossos pecados? Não, Jesus pagou por nós. Glória a Deus. Segundo aspecto da salvação é regeneração, que é o novo nascimento. Existe uma necessidade. O que é o novo nascimento? É nascer do Espírito. O nosso Espírito nasce de novo, através do sacrifício de Jesus pelo Espírito Santo que habita em nós.
A necessidade. Jesus lá em João capítulo 3, versículo 3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, respondeu a Nicodemos, que estava conversando com Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então existe uma necessidade, porque aquele que não nascer de novo não pode. É uma afirmação, não é uma condição, talvez, né? Não é uma possibilidade, é uma afirmação, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5 do mesmo capítulo fala que não pode entrar, então aqui não pode ver e não pode entrar. Então há uma necessidade de nascer de novo, e quando nós aceitamos a Jesus, acontece isso, nós nascemos de novo, e assim nós temos acesso ao céu, glória a Deus por isso. E quando nós falamos em nascer de novo, é nascido para fazer a vontade de Deus. Nós já não andamos mais segundo a nossa vontade, não queremos fazer segundo o curso deste mundo, mas fazer a vontade de Deus. E levando em consideração isso, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre uma afirmação, né? Sobre duas afirmações. Às vezes as pessoas elas gostam muito de falar: vou ver o que Deus tem para mim. O que será que Deus tem para mim? E fica muito nisso. Não é errado, né? É muito importante nós sabermos o que Deus tem para nós, desejarmos o que Deus tem para nós, confiarmos em Deus e entregarmos o nosso caminho. Porém, nós também temos que fazer essa segunda afirmação: Senhor, o que posso fazer por ti? Isso é muito importante, irmãos. Quando Paulo se encontra com Jesus a caminho de Damasco, Jesus aparece, até então na passagem de Atos, capítulo 9, chama ele de Saulo ali ainda, ele faz essa... Quando Jesus se revela a ele fala: Senhor, o que queres que te faça? A nossa vida tem que estar disponível a Deus. Nós não podemos só ver o que Deus pode nos dar. Se nós queremos o melhor de Deus, nós precisamos entregar o nosso melhor. Então nós nascemos de novo. Terceiro aspecto, santificação. Santificação, eu coloquei aqui sobre o significado, 3 coisas: consagrado, separado e título. Vou explicar isso. Consagrado e separado é viver para Cristo uma vida em santidade, isto é, longe do pecado. Não gostar do pecado, detestar o pecado, fugir do pecado, estar buscando agradar a Deus, porque o pecado desagrada a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes nós andávamos no mundo, no pecado, e não tínhamos nem noção, talvez, do que nós estávamos fazendo. Mas agora nós entendemos que isso não mais agrada a Deus. Mas nós devemos andar como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16 a 16. Então nós temos que analisar tudo que tem a ver com a nossa conduta e lançarmos fora todo o pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, ele tem essa proposta de nós andarmos em santidade, não andarmos mais em pecado. Existe uma coisa muito importante em relação à santificação, quando nós aceitamos a Jesus, que é identidade. Por que isso? Somos separados por Deus e assim somos chamados de santos. Quando nós aceitamos a Jesus e somos salvos, o Senhor nos coloca como santos agora, separados para Ele. É uma passagem de Romanos 1, capítulo 1, versículo 7, que mostra como que nós somos chamados também. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos. Nós somos chamados santos. Graça e paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1, 7. O que isso significa? A identidade é posição que nos é conferida, que nos é dada.
Se nós falamos sobre identidade, irmãos, tem tanta coisa que nós podemos falar sobre identidade do cristão, identidade da igreja, mas não é o caso aqui. Mas eu só coloquei aqui algumas bem rápido, só para deixar o entendimento para os irmãos. Filhos, nós somos filhos agora. Identidade. Embaixadores de Cristo, identidade. Sal da terra e luz do mundo. Ovelhas do Senhor, testemunhas, entre outros. Entenda uma coisa. Quando nós aceitamos a Jesus, imediatamente nós somos santos em identidade. E diariamente nós lutamos contra o pecado buscando a santidade. Automaticamente, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados, nós nascemos de novo quando aceitamos a Jesus e nós nos tornamos filhos abençoados. Quando você chega diante de Deus, chegue como filho obediente, agradecendo, papai, obrigado. Embaixadores pregando o evangelho, sal da terra e luz do mundo, trazendo a verdade para esses que estão aflitos e desesperados, ovelhas do Senhor, estando debaixo da submissão e da orientação do Senhor, testemunhas, falando mais e mais como embaixadores de Cristo também do evangelho. Amém, irmãos? Encerro aqui esse vídeo e muito obrigado por abrir o coração, Senhor. Papai, obrigado por essas vidas que tenho visto esses vídeos. Eu lhe peço que a cada vez mais venham crescer no conhecimento, no entendimento da Tua Palavra e que isso venha gerar práticas que honrem o Teu santo nome. Papai, nos ajuda a ser fiéis a Ti e a Tua Palavra para assim avançarmos em glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Forte abraço.